Som. Bom dia, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um culto. Sempre gosto de dizer, o culto ele é nosso encontro semanal. A gente se reúne como família de Deus, como corpo de Cristo. E é sempre muito bom poder partilhar da comunhão com a igreja. Nesse domingo, a gente tentando trazer um pouco os pedidos dos nossos missionários. Logo na sequência a gente terá o nosso momento de oração. E aí me veio à mente essa semana algo que, como nós, igreja aqui do Brasil, igreja em Curitiba, nós somos membros também da mesma corpo e da mesma igreja dos nossos irmãos que estão longe, dos irmãos que têm sido perseguidos por conta da fé em outras partes do mundo. E é o que Paulo fala em Efésios 2, no versículo 19 até o 22, ele diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. E nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Nós temos sido edificados para sermos morada com Deus, amém? Para sermos morada de Deus, mas também junto com aqueles que não estão presentes, junto com aqueles que estão do outro lado do mundo, do outro lado do Brasil, como família de Deus. Então convido a igreja nessa manhã a ter isso em mente. Nós aqui, Igreja Evangélica da Barreirinha, nós somos um corpo que é edificado junto com os outros santos, junto com os outros membros desse corpo, para que nós sejamos morada de Deus no Espírito. Então convido a igreja agora a fechar o seu olho, a baixar a sua cabeça, para a gente entregar esse culto ao nosso Senhor. Obrigado, Deus, que mais uma vez estamos reunidos aqui, Pai, como igreja, como corpo de Cristo, para adorar e honrar o Seu nome, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor está presente em nosso meio, porque o Senhor um dia nos resgatou do pecado, sem a gente merecer. O Senhor derramou da Sua graça e da Sua salvação para nós, pelo amor de Cristo, demonstrado na cruz, pela morte e ressurreição dEle, temos vida com o Senhor, e agora somos parte da família de Deus. E que nessa manhã, Deus, o Senhor esteja no nosso meio, e que o Senhor seja adorado, louvado, engrandecido com as nossas orações, com os nossos cânticos, com a meditação na palavra, Deus. Que o Senhor seja a razão, o foco e o centro da nossa adoração. Mas que a comunhão, Deus, que a gente tem com o Senhor e com os nossos irmãos, manifeste o amor e a graça do Senhor em nossas vidas também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Convido aí o grupo de louvor, por favor. Bom dia, igreja. Nossa, que soneira. Bom dia, igreja. Muito bom. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus. É muito bom ter vocês todos aqui. E a gente vai cantar daquela graça que nos alcançou, aquela graça que a gente tem que anunciar a todo mundo que precisa ouvir.
até que Ele venha. Cristo é esperança e ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Bom, a próxima música que a gente vai cantar, ela foi pedida em alguns grupos aí, pra gente retocar. A gente tocou lá no aniversário da igreja, que parece que foi uma semana muito difícil pra muita gente da igreja, né? Aconteceram muitas coisas não legais, ruins, e eles pediram pra gente cantar. E antes de a gente cantar, eu queria fazer um momento de oração. Assim, junta aí com quem está ao teu lado, pergunta como foi a semana e vamos orar por tudo isso e sabendo que Deus é bom o tempo todo.
E a gente sabe que a bondade de Deus vai sempre seguir a gente. Por mais que as dificuldades apareçam, ela vai estar lá. Em algum momento a gente vai entender. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei
Na próxima música, você pode estar louvando com seus dízimos e ofertas. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, encher o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Vem, Senhor Jesus.
posso muito transbordar, e o menor dos teus braços posso muito transbordar. Podemos sentar? Amém, amém. Irmãos, nas últimas semanas aí conversando com os missionários, e nessa manhã eu queria que orássemos como igreja, em especial pelos nossos irmãos na Turquia. Eles passaram por uma doença, já estão recuperados, graças a Deus. Eles ficaram aí algumas semanas afastados, um pouco sério, mas já estão melhores. E eles têm viajado pela Turquia, pregando em igrejas. O nosso missionário já está um pouco mais fluente em turco. O cara já está pregando em turco, então é uma bênção de Deus isso. Em pouco mais de um ano já está fluente praticamente em turco. Isso é muito bom. E eles têm recebido visitas de missionários, principalmente dos Estados Unidos, têm ajudado, né, presencialmente lá. Então isso também tem fortalecido na missão. E eu não sei se a igreja lembra, mas no meio desse ano a gente convidou um missionário, que agora ele está na Ásia. Lembram dele? E conversando, não diretamente com ele, mas, né, com a equipe, e eles também destacaram algumas situações que ele passou lá, enfim, e agora eu queria que nós orássemos por esses missionários, né, esse outro missionário que também está na Ásia, para que ele possa ser instrumento de Deus naquele país. E a barreira da língua também, e as dificuldades todas lá. Tem muitos missionários que estão com ele, que estão passando necessidade básica de alimentação, de vestimenta e todo aquele cuidado que tem que ter num país em que o evangelho é proibido. Então, orar pela vida, né, desses missionários que estão lá na Ásia também. Por motivos de segurança, é melhor nem falar o país também, né? Orar também, pastor Horst e Edith, estão lá desde sexta, no Rio Grande do Sul, né, servindo a igreja lá, né, Dama, isso, né? Orar pela vida deles, orar pela viagem, por proteção, né? Essa semana, inclusive, até estava falando lá na escola de missionários que viajavam pelo Brasil, né, pregando o evangelho, e temos o privilégio de ter o pastor Horst, que foi um homem muito usado por Deus, né, nesse sentido também. Orar também pela Sara, filha do Josi e da Pamela. Passou por uma cirurgia no braço, né, esse fim de semana, e já está tudo bem, graças a Deus. E a Pamela mandou mensagem, acho que foi no grupo do Marta e Maria, né, Rebeca, foi, né, no grupo do Marta e Maria, falando da situação, que a Sara já queria vir para a igreja hoje à noite já, né, não tem tempo de, né, como a Rebeca falou, né, no carro, né, filho de crente não tem essa, né, já saiu do hospital, já vão para a igreja e vão embora, não tem essa de ficar se recuperando, né, quer estar na igreja desde criancinha, isso é muito gostoso. Então, orar também pela recuperação completa da Sara, pela vida do Joso, da Pamela, né. Eu orar também, né, não está aqui na minha lista, mas, né, pela vida do seu Alfredinho, né, mãe? Passou por uns
problemas aí essa semana de saúde, orar para que Deus cuide dele, né? Então, nesse momento, como igreja, a gente aí junta no seu banco aí com o pessoal, se vê que alguém está sozinho, gruda uns 4 em cima da pessoa e ora junto com a pessoa, não deixa ninguém sozinho. Orar pela vida dos nossos missionários, orar pela vida da nossa igreja. E aí, se você lembrar de mais algum pedido também, possa colocar e tenha liberdade também. Amém? Vamos tirar alguns minutinhos para a gente orar um pelos outros. Senhor nosso Deus, estamos como igreja intercedendo, Pai, pela vida um dos outros, pela vida dos nossos missionários que a nossa igreja tem apoiado. Oramos, Deus, para que o Senhor cumpra a sua vontade em nossas vidas, Pai, que o Senhor derrame do seu Espírito em nós, que o nosso coração, a nossa vida seja cheia do seu Espírito, Deus, para que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Cristo, aonde estivermos, Pai. Intercedemos em especial pela vida dos nossos missionários na Turquia, para que o Senhor continue usando a vida deles, resguardando a saúde, o psicológico, o físico deles, Deus, para que a sua obra continue sendo feita naquele país, Pai. Que o Senhor levante cada vez mais pessoas, mais servos do Senhor dispostos a abrir mão da sua vida, se necessário, para pregar o Evangelho, Pai. Oramos também pelo missionário que está na Ásia, Deus, que o Senhor use a vida dele, cuide da segurança, não só dele, de toda a equipe que está trabalhando lá, Deus, servindo ao Senhor lá, e que em nome de Jesus, Pai, vidas sejam alcançadas para a honra e glória do seu nome, Pai. Em lugares em que o Evangelho é proibido, em que igrejas são proibidas, mas o Evangelho tem se expandido e vidas têm sido transformadas pela ação poderosa do Espírito Santo, Pai. Porque o Senhor é muito maior do que qualquer reino, do que qualquer governo. O Evangelho é muito mais poderoso, Deus, ele é infinitamente mais poderoso do que qualquer poder terreno, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus de milagres, um Deus que resgata o perdido e traz, Deus, para a graça, para a vida em comunhão contigo, Pai. Que o Senhor faça a sua obra
não só lá na Ásia, como aqui no nosso país também, que o Senhor use as nossas vidas, Pai, como instrumento, como canal de bênçãos para o nosso bairro, para a nossa região, para a nossa cidade, Deus. A gente ora também pela vida do pastor Horst e da Edith, que estão servindo ao Senhor esse fim de semana lá no Rio Grande do Sul, que o Senhor proteja a vida deles lá e que o Senhor use, como o Senhor já usou durante tanto tempo a vida do pastor Horst, como esse servo fiel e amável do Senhor para a proclamação das boas novas, Pai. A gente ora também pela recuperação da Sarinha. Obrigado porque tudo deu certo na cirurgia e que logo, logo ela esteja aí plenamente recuperada, brincando e estando aqui na igreja como ela já é o desejo do coração dela. E também oramos, Pai, para que o Senhor cuide da saúde do Alfredo, que o Senhor restaure a saúde dele na medida do possível, naquilo que o Senhor tem para ele, Pai. Obrigado porque o Senhor já fez tanto por ele, pela nossa família, e o Senhor vai fazer ainda mais, tenho certeza disso, porque o Senhor é bom. E abençoa a nossa igreja, Pai, como uma igreja missionária, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que ama a sua palavra e é uma igreja que testemunha fielmente do Evangelho de Cristo no mundo, Deus. Em nome de Jesus, Pai, é o que oramos. Amém. Crianças, pode ir para o culto infantil, que Deus abençoe a vida de vocês. Já quero chamar o nosso irmão Alisson, vai trazer a mensagem para a gente. Vamos orar pela vida do Alisson. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela liberdade que temos em abrir as portas da nossa igreja e poder cantar alto, louvar o Senhor sem nenhum tipo de retaliação, Pai. Nesse momento, a gente ora, Deus, para que a Sua palavra possa entrar aos nossos corações e transformar as nossas vidas, Pai. E usa a vida do nosso querido irmão Alisson, Deus, como esse servo que vai nos conduzir à meditação da palavra, daquilo que o Senhor tem para nós. É isso que oramos, no seu nome, Jesus. Amém. Mano, Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler o livro de Atos, capítulo 1. Nós vamos ler dois textos. Nós vamos ler primeiramente o capítulo 1, dos versículos 1 a 8. E depois, você já deixa marcado aí, o capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Atos 1, do 1 ao 8, vai ser a nossa primeira leitura. Atos 1, do versículo 1 ao 8. Vamos ler a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Vamos para o segundo texto, Atos capítulo 2, dos versículos 1 ao 4. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar novamente. Senhor Deus, dá-nos entendimento, compreensão da sua palavra, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que nos habilita a participar da tua obra e realizar aquilo que o Senhor deseja por meio de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a cada momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Vamos ali para o primeiro texto, então, Atos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Atos foi escrito por Lucas. Lucas era médico de profissão, mas ele foi contratado por Teófilo para dar um relato histórico daquele que transformou o mundo, Jesus Cristo. E ele começa no capítulo 1 dizendo sobre aqueles 40 dias que Jesus estava com os seus discípulos, com aqueles que o seguiam. E nesses 40 dias, Jesus, depois de haver ressuscitado, instruiu os seus discípulos. Eu acho muito interessante isso, irmãos. Que Jesus, ele passou durante todo o ministério, os 3 anos, fazendo o quê? Ensinando os discípulos. Aí ele morre, ressuscita, aparece aos discípulos, e ele não faz assim, ó, pessoal, terminei a minha missão, valeu, é nóis, continuem aí, estou indo embora. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele continua ensinando. Ele passa 40 dias com os discípulos, ensinando, instruindo. E eu acho muito lindo que aqui no versículo 4 diz assim: e comendo com eles. Isso me dá algo muito importante a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo ama estar com as pessoas. Jesus Cristo ama pessoas. No momento em que ele ressuscita, ele passa 40 dias, e esses 40 dias ele passa investindo o seu tempo, os seus esforços, o seu conhecimento em estar com os discípulos, ensinando e tendo relacionamento. Esse é o nosso Jesus Cristo. Como não amar um Jesus que ama pessoas? Para mim parece impossível. Jesus é maravilhoso. Mas há um fato interessante a respeito desse tempo em que Jesus estava ensinando os discípulos. Jesus não passava essas instruções de qualquer jeito. Ele fazia isso com base no quê? Versículo 2. Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Um outro fato que que me chamou muita atenção. Jesus estava com o corpo ressurreto. Corpo ressurreto. E ainda assim, Jesus não deixou
de ser inspirado pelo Espírito Santo. Jesus, desde o início de sua vida até o fim do seu ministério aqui na terra, ele foi movido, ele foi inspirado, ele foi cheio do Espírito Santo. É só nós lembrarmos da maneira como Jesus foi concebido. Como que Jesus foi concebido? Por meio do Espírito Santo. Quando Jesus é batizado, o que aparece sobre ele? Uma pomba, Espírito Santo. Quando João Batista olha para Jesus, ele fala o quê? Eu batizo com água, mas virá alguém que batizará com o Espírito Santo. Quando Jesus é tentado, a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 4 que ele está cheio do Espírito Santo e ele é levado pelo Espírito para o deserto. E agora nós vemos aqui, nos 40 dias após a sua ressurreição, Jesus passando os ensinamentos por intermédio do Espírito Santo. Aí eu faço uma pergunta que eu me fiz também. Por que nós queremos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo? Jesus, do início de sua vida até o fim de sua vida nesta terra, foi movido pelo Espírito Santo. E porque nós, como filhos de Deus, chamados para essa boa obra, muitas vezes queremos fazer a obra de Deus sem a ação do Espírito Santo. Não há conhecimento nessa terra, não há capacidade nessa terra, não há habilidade que você tenha que seja maior do que o poder do Espírito Santo. Jesus nos ensina que para realizar a obra é necessário ser cheio do Espírito Santo. Jesus então passa instruções aos discípulos. E que instruções são essas? A gente pode citar algumas situações aqui. Jesus nesse tempo, nesses 40 dias, ele se deparou com dois homens que estavam discutindo sobre o que havia acontecido anteriormente. E esses dois homens, eles dão base para um livro que a gente usa aqui na nossa igreja, para discipulado. Quem sabe o nome do livro? O Estranho no Caminho de Emaús. Jesus então aparece a esses dois homens e ele começa a ensinar aqueles dois homens a respeito do que havia acontecido. E esses dois homens olham um para o outro e dizem assim: não queimava o teu coração quando ele nos falava destas coisas? Por que queimava o coração? Porque Jesus, mesmo sendo o próprio Deus, a gente tem que lembrar que ele também era homem, mas que ele ensinava com base no Espírito Santo. Outra situação em que Jesus aparece aos discípulos, ele aparece lá na praia, quando os discípulos estão pescando. À primeira vista, os discípulos não reconhecem quem é. E a pescaria lá não estava muito boa. E aí Jesus fala: lança a rede do lado direito. E ele sai com a rede cheia de peixe. Jesus então, durante esse tempo, esses 40 dias, ele dá várias instruções. Mas eu quero dizer que há uma instrução, não que ela seja muito mais importante do que todas as outras, mas há uma instrução que foi dada aos discípulos e que é estendida à igreja, que nos faz totalmente participantes daquilo que Jesus está fazendo na história. E essa nós chamamos de a grande comissão. Jesus deixou a grande comissão para os apóstolos, mas também para a igreja. E a grande comissão, ela só é realizada no poder do Espírito Santo. Se há uma instrução da qual nós devemos lembrar neste período, nós devemos lembrar de todas, afinal, mas se há uma instrução que nós devemos viver e praticar, a qual Jesus deixou nesse período de 40 dias com os apóstolos, é o fato de nós irmos
fazer discípulos de todas as nações, batizando e ensinando aquilo que Jesus ensinou. Esse é o chamado da igreja, que transcende qualquer geração e qualquer tempo e qualquer época. Só que nós só vamos fazer isso, meus irmãos, no poder do Espírito Santo. Jesus então está aqui com os apóstolos, aqueles que ele escolheu para estar com ele. Gosto muito quando Jesus chama os apóstolos, ele diz assim, está lá em Marcos 3. Marcos 3, versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus então escolhe 12 homens para viver com ele, para testemunharem das coisas que ele fez, e para depois esses 12 darem continuidade àquilo que Jesus começou. Aqui há algo muito específico, queridos irmãos. A palavra de Deus, ela determina como deve ser escolhido e quem são os apóstolos. E nós vemos primeiramente nesse versículo, versículo 2, de que os apóstolos foram escolhidos, comissionados, chamados pelo próprio Jesus. Esse é o primeiro ponto. Os apóstolos foram chamados pelo próprio Jesus. Aí você pode dizer assim, então eu posso ser apóstolo, eu fui chamado por Jesus também, né? Não é verdade? Sim, mas vamos mais um pouco. Lá no versículo 21 do capítulo 1. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Você está entendendo os critérios para ser apóstolo aqui? Tem que ser chamado por Deus pessoalmente, chamado por Jesus pessoalmente. Você tem que ter testemunhado de Jesus ter sido batizado até a sua ressurreição. Ou seja, somente os 12 fizeram isso. Então Jesus chama esses 12 homens para transformar o mundo. Para transformar o mundo. Esses homens foram escolhidos para lançar os fundamentos da igreja. A igreja que nós conhecemos hoje e que perdurará até Jesus voltar. Foram esses homens escolhidos por Cristo para dar continuidade ao ministério e para lançar os fundamentos da igreja. Mas, queridos, eram homens comuns. Deus, em toda a história, usa homens e mulheres comuns. Deus, em toda a história, ele não esconde os erros e pecados daqueles que ele chama. Você pode facilmente dar um exemplo aí. Davi. Deus não escondeu, não ocultou aquilo que Davi fez. E tantos outros homens e mulheres. Mas o fato é que esses homens tão simples, que no capítulo 4 vão ser chamados de analfabetos, iletrados, juntamente com muitas outras pessoas que participaram dessa grande obra, eles transformaram o mundo. Sabe por quê, queridos? Porque Deus age na nossa fraqueza. Não é na nossa força. É quando você é fraco. É quando você reconhece que você depende do Senhor. É quando você reconhece que não há nenhuma habilidade que você tenha que seja maior aquela que Jesus derrama sobre você. Ou seja, o Espírito Santo. É por isso que esses homens e tantos outros homens e mulheres
foram chamados por Deus e transformaram o mundo, porque eles foram cheios do Espírito Santo. Eu posso afirmar uma coisa aqui. Eu não sou apóstolo, nenhum de nós é. Mas o mesmo Espírito que atuou na vida dos apóstolos, atua na sua vida e na minha vida. Amém? O mesmo Espírito. É o mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito que atuou na vida desses homens, é o mesmo Espírito que pode atuar na nossa vida. Mas aí você me pergunta, Alisson, eu quero então que o Espírito Santo me use, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo use as minhas habilidades para que a obra do Senhor continue acontecendo. Porque o Espírito Santo faz isso, ele usa aquilo que nós temos também enquanto pessoas, as nossas habilidades, para que a obra de Deus aconteça, onde nós estamos. Mas há uma forma de nós sermos cheios do Espírito Santo. E nós vamos ver. Continuando a leitura, versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Jesus fala isso também lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa obedecer. Obedecer aquilo que Jesus diz. Nós já vamos ver na continuidade da leitura. Os discípulos obedeceram a Jesus. Eles estavam em Betânia e Jesus falou: vocês vão receber o Espírito Santo lá em Jerusalém. Então eles saíram de Betânia e foram até Jerusalém e esperaram a descida do Espírito Santo. Então, para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa obedecer a Jesus. Você precisa obedecer a Jesus. Segundo ponto, para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa crer no Espírito Santo. Essa caminhada de Betânia até Jerusalém é uma caminhada de um sábado inteiro caminhando. Essa caminhada foi uma caminhada de fé. Os discípulos creram de que Jesus de fato ia derramar o Espírito Santo. E crer e obedecer são coisas que andam juntas. Então, para que você seja cheio do Espírito Santo, queridos, entenda que é algo muito mais comum, é algo muito mais simples, é algo muito mais ordinário do que a gente vê em outros lugares. Ser cheio do Espírito Santo demanda de você crer e obedecer a Jesus. Ouvir a sua voz. E qual é a voz de Deus? Qual é a voz de Cristo? É a palavra, é obedecer a palavra, é crer que o Espírito Santo é de fato esse poder que nos habilita a participar da obra de Deus, a fazer grandes coisas para Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Obedeça, creia, viva o Evangelho. Aí Deus vai te usar. Porque é esse tipo de gente que Deus gosta de usar. Gente que não é capaz. Gente que crê. Gente que obedece. Gente que ama Jesus. E o que eu aprendo aqui também, queridos,
é o que Jesus promete. Ele cumpre. Deus, Jesus são fiéis à sua palavra. Nós vamos ver na continuidade da leitura, os discípulos ainda não tinham entendido muito bem. Mas a questão é que Jesus é fiel. Nós cantamos aqui. E a fidelidade de Cristo, a fidelidade de Deus independe das nossas ações. Porque afinal, se a fidelidade de Deus dependesse das nossas ações, não daria muito certo. Nós somos inconstantes. Assim como os discípulos eram. Jesus cumpriu com a sua promessa. Sabe, você já prometeu coisa para criança? É uma situação complicada quando você promete coisa para criança. Ela lembra para o resto da vida. Eu fico imaginando os discípulos quando Jesus prometeu: ó, daqui a alguns dias vocês vão receber o Espírito Santo. Eu fico imaginando, a gente também não pode, menosprezar os sentimentos dos discípulos. Pensa você, Jesus Cristo, ele passou 3 anos com os seus discípulos, ensinando, comendo, se juntando à mesa. Os discípulos fizeram grandes sinais. E aí Jesus fala: eu não vou ficar muito tempo não, meus queridos, estou indo. Pensa como isso não gera uma certa quantidade de emoções no coração dos discípulos. Eles eram homens estáveis, e mediante as circunstâncias, elas não pareciam muito favoráveis também. Mas fato é que Jesus cumpriu com a sua promessa. Jesus cumpriu com a sua palavra. E Ele capacitou esses homens incapacitados. Ele capacitou esses homens instáveis. Com um poder que é muito maior do que qualquer coisa que existe nessa terra. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aqui, irmãos, nós não vamos explorar as diferenças entre o batismo de João para o batismo de Jesus. A grande diferença é que o batismo de João era para arrependimento, era um batismo que ele impactava a alma do pecador, fazendo com que de fato ele reconhecesse a sua condição. Mas Jesus batiza com o Espírito Santo, um poder que vem do próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o que nos sela como povo de Deus. O Espírito Santo é a garantia da promessa, garantia que nós recebemos aqui dessa terra, da promessa que um dia vamos viver na eternidade. Por isso que o batismo de Jesus é muito maior e melhor. Porque ele batiza com poder. Ele batiza com o Espírito Santo. E agora nós vamos ver o que a realidade dessa promessa causa não só nos apóstolos, mas na vida da igreja. Versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Percebe? Esses homens têm emoções, esses homens têm dificuldades, eles ainda não haviam compreendido o que de fato Jesus estava dizendo. Porque o reino, quando eles dizem assim, restaures o reino de Israel, eles ainda tinham aquele pensamento terreno, de que Jesus ia restaurar o reino da nação de Israel, de que Jesus ia destronar o Império Romano, ia colocar os judeus para governar. Tanto é que essa palavra restaure, ela significa realmente isso, uma restauração terrena e territorial. A palavra reino, ela significa aqui uma restauração de um reino nacional. Israel demonstra o objeto dessa restauração,
O objeto dessa restauração para os discípulos era a nação de Israel. Os discípulos ainda tinham essa ideia de que Jesus ia destronar o imperador romano e colocar novamente o povo de Israel governando. Mas Jesus, ele é diferente. O que ele fala no versículo 7? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. No versículo 6 eles falam, o tempo. Essa palavra tempo, ela dá a ideia de um tempo imediato, algo que precisava ser feito rápido. Mas a maneira como Jesus responde é didática. A maneira como Jesus responde é uma maneira exortativa. Jesus responde, primeiro, não compete saber o tempo. Ou seja, nem eu sei o tempo. Jesus era 100% homem, e na sua humanidade ele não sabia quando o reino seria restaurado. A questão, a grande confusão, o centro da confusão em que os discípulos estavam, era a natureza desse reino. Para os discípulos, o reino de Deus ainda era um reino terreno. A natureza desse reino era territorial, era humano. Mas Jesus ensina que o reino é espiritual. Porque olha a resposta, olha a continuidade da resposta no versículo que nós mais conhecemos. Ele é dito dentro desse contexto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui Jesus está mostrando aos discípulos qual é a natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus é espiritual. O reino é inaugurado, esse reino espiritual ele é inaugurado quando Jesus vem. O ponto central desse reino é a crucificação e ressurreição. E a segunda etapa desse reino, que é a sua expansão, é a descida do Espírito Santo. Queridos, talvez isso que acontece aqui nos primeiros capítulos de Atos seja um dos pontos mais altos da história da igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus. Porque é por meio do Espírito Santo que Deus e Jesus Cristo capacitam aqueles homens e tantos outros homens e mulheres e nos capacitam hoje a dar continuidade ao reino, à expansão desse reino. Então Jesus está mostrando aos discípulos que o reino, que para eles era um reino humano, o reino, a natureza do reino de Deus é espiritual. E segunda coisa, o reino de Deus acontece com poder. E eu sei que poder, reino e poder estão muito ligados. E geralmente quando a gente fala em império, em poder, em reino, o poder que a gente relaciona são riquezas, poder bélico, exércitos. A gente sempre relaciona poder territorial, a expansão, domínio de terras, de outros reinados. A gente sempre relaciona reino a essas coisas. E a história nos traz muito isso. Mas o reino de Deus é diferente. O poder aqui é um poder que vem do alto. O poder que Deus nos dá não é um poder que tem base na violência, mas no amor. O poder que Deus nos dá, ele não se limita a um território. Ele se estende por todo o universo. E o maior centro de operação desse reino é na terra, em toda a terra. A palavra de Deus diz que todas as nações, e a palavra nações são etnias. Eu nem sei quantas etnias mais nós temos aqui no nosso planeta, mas são muitas.
É sobre isso que Jesus está ensinando aos discípulos. O reino de Deus, a natureza do reino de Deus é espiritual. A forma como esse reino se estabelece e se expande é com poder que vem do alto, não com base na violência, não com base no domínio, mas com base no amor, na paz. Mas é um reino também que se faz com santidade, com piedade. Um reino que não aceita o pecado, mas que ao não aceitar o pecado, oferece o perdão, o amor. Então o reino, Jesus está ensinando que esse reino que era tão aguardado pelo povo de Israel, não é um poder imperial, concentrado no território, concentrado no exército ou em suas riquezas. A palavra diz que nós somos, que Ele é o Senhor dos exércitos, mas o nosso exército luta com a oração, de joelhos e com o amor. É assim que o nosso reino age. Mas o que isso diz para nós, irmãos, muitas vezes eu percebo que por mais que essas verdades estejam até bem entendidas e claras a nós, de que o reino de Deus é um reino espiritual, parecemos que muitas vezes em nossas ações demonstra que o nosso consentimento é que o reino é ainda aqui nesta terra, de que Deus vai destronar, seja qualquer que for a autoridade, ou Ele vai colocar alguém lá que vai reinar. E não é assim. E aqui eu falo com muita seriedade e temor. Não espere que reinos terrenos façam aquilo que Jesus vai fazer. Não espere, irmãos, que governador, presidente, seja lá quem for, vai fazer aquilo que só a igreja pode fazer. Não espere. Não espere e não tenha esperança de que quem vai redimir o ser humano são as autoridades, seja ela qual for. Porque essa responsabilidade foi dada à igreja. Não cobre das autoridades aquilo que a igreja tem que fazer. Só a igreja pode redimir e transformar uma nação, um povo. Temos um papel enquanto cidadãos que vai acontecer no fim desse mês. Muito importante. Mas o fato é, e hoje eu conversei na escola dominical sobre isso, independente de quem ganhar, se muitas vezes o medo ocupa o seu coração, dos governos que podem estar no poder daqui a um pouco, sabe de uma coisa? A igreja sempre resistiu. A igreja sempre persistiu. A igreja sempre continuou. Porque quem é o Senhor da igreja? É Jesus Cristo. Qual é o poder pela qual a igreja caminha? É no poder do Espírito Santo. Se os discípulos continuassem olhando para um reino terreno, eles não teriam dado continuidade à obra de Deus. Se a esperança e a expectativa deles fosse de que Deus destronasse o Império Romano, e aqui, se você lembra dos seus estudos na escola, pensa, era um povo gentil, não eram judeus, um povo que estava dominando o povo considerado povo de Deus. Mas Jesus não está olhando para essas coisas, Ele está olhando para o reino dos céus. Qual é a natureza desse reino? A natureza desse reino é de quando
Deus nos capacita com esse poder que vem do alto. Ele nos habilita a sermos testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E a palavra testemunha aqui, queridos, é a palavra que a gente usa para mártir. Mártir é aquele que está disposto a morrer pela causa do Evangelho. Só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Eu, por mim mesmo, não sei. Se um dia acontecer do nosso país ser extremamente perseguido, a perseguição acontece, não ficou. Ela acontece. Não como em outros lugares, mas ela acontece. Mas se um dia a perseguição ficar a tal ponto de que nós sejamos até mesmo proibidos de cultuar a Deus, no poder do Espírito Santo nós vamos resistir. Porque o Espírito Santo nos habilita a testemunhar, ainda que a morte bata à nossa porta. O Espírito Santo nos habilita a testemunhar do poder de Deus. E eu gosto muito dessa parte. Testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Geralmente quando a gente fala desse texto, a gente fala das questões geográficas, né? A Judéia é Curitiba, Jerusalém é Curitiba, Judéia são as cidades à volta, enfim. Mas eu aprendi, ouvindo uma pregação, uma visão não mais interessante, mas diferente. O que chama a atenção é que Jesus fala Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria. Como que era a relação dos judeus com os samaritanos? Os samaritanos eram inimigos. Os judeus odiavam os samaritanos. Quando Jesus fala Samaria, você não pode só pensar na questão geográfica. Mas você tem que pensar que Jesus nos habilita com um poder para testemunhar até mesmo aqueles que são considerados nossos inimigos. Ou seja, o Espírito Santo tem poder para convencer aquela pior pessoa que você considera, por seus próprios motivos ou por outros motivos. A questão aqui é que o reino de Deus, além de ser um reino espiritual, além de ser um reino feito com poder, ele é um reino internacional que não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para todos, porque o Evangelho pode transformar todos. Eu gosto muito do exemplo de Paulo. Paulo era um psicopata, porque a Bíblia fala que ele respirava ameaças de morte. Deus transforma alguém que matava para ser alguém que está disposto a morrer por ele. Deus transforma alguém que matava os seguidores de Jesus para alguém que está disposto a seguir Jesus até a morte. Era a pior pessoa que existia, um psicopata. Esse é o poder do Espírito Santo. Ele pode transformar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Então nós, enquanto cristãos, não podemos olhar para as pessoas lá fora e achar, não, esse aí não tem mais jeito. Não, esse aí é pobre. Pobre é ignorante. Não, esse aqui é rico. Olha só, o rico é soberbo. Nunca vai ser atingido pelo Evangelho. O homossexual nunca vai ser. O drogado nunca vai ser. O ladrão nunca vai ser. Não, porque é para os samaritanos também que a palavra veio. É para os inimigos que a palavra veio. Porque esse é o Evangelho. Lá em Romanos 1, capítulo 1, versículo 16 diz, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é poder. Pensa na pior pessoa que você conhece. O Espírito Santo pode transformar ela. O Espírito Santo pode te usar para transformar essa pessoa. Porque esse é o poder de Deus, não é o poder do homem. Essa é a igreja.
Esse é o reino de Deus. Ao mesmo tempo, queridos, aqui eu quero deixar isso também bem claro, ao mesmo tempo que o reino de Deus não se limita a um território, ao mesmo tempo que o reino de Deus não se limita a uma bandeira de um país, ao mesmo tempo, o poder de Deus e o poder ao qual Deus revestiu a igreja é muito grande. Nós não podemos menosprezar aquilo que Deus pode fazer por meio da igreja. Mateus capítulo 16, se não me falha a memória. As portas do inferno não resistirão. Sabe qual que é a imagem que Mateus tem ali na cabeça quando ele escreve isso? É de que o inferno é um império e a igreja é um grande exército que vem para estourar as portas do reino infernal. Nós não podemos menosprezar o poder pelo qual Deus revestiu a igreja. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui de manhã é muito sério. Isso aqui abala as estruturas do inferno. Isso aqui quebra com as barreiras levantadas pelo mundo, porque essa é a igreja de Deus e ela opera no poder de Deus, revestida pelo Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo. Amém? Essa é a igreja. E para finalizarmos, queridos, por que nós lemos o capítulo 2? Porque nós não podemos ver a promessa e não falar do cumprimento da promessa. Uma outra coisa que eu esqueci de salientar. Os discípulos não esperaram a descida do Espírito Santo sentados na cadeira. Isso é um ponto importante. Deus só usa quem se movimenta. O que os discípulos fizeram? Primeiro, eles creram, eles caminharam até Jerusalém um sábado inteiro, eles obedeceram, eles se reuniram, mais ou menos 120 pessoas. E olha o que diz o capítulo 14, o versículo 14 do capítulo 1. Todos aqueles 120, perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Queridos, o Espírito Santo não enche quem está sentado. O Espírito Santo não enche quem está parado na obra. O Espírito Santo só enche quem se movimenta. Os discípulos, eles creram, os discípulos eles obedeceram, os discípulos caminharam até Jerusalém em obediência a Jesus. Os discípulos e todos esses ali, as mulheres com Maria, todos esses ali reunidos, oraram unânimes, com o mesmo sentimento, com a mesma alma, com o mesmo entendimento, na mesma intensidade. Outra coisa, queridos, eles não estavam passivos, inertes, eles estavam também tomando decisões importantes, porque nesse momento os discípulos iam escolher aquele que ia substituir Judas, Matias. Olha que decisão importante. Então, querido, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se movimenta. Não fica parado, queridão. Participa da obra. Usa o teu dom. Usa o teu talento. Porque aí sim você vai ser cheio do Espírito Santo. Há uma pergunta que incomoda todo ser humano. Qual é o meu propósito? Uma das grandes perguntas da história filosóficas. Qual é o meu propósito? Eu quero te dar um propósito se você ainda não encontrou. Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus vai usar tudo aquilo que você tem, todas as suas habilidades, para transformar vidas. Amém? Deus não usa pessoas que estão paradas.
eles ficam cheios do Espírito Santo. Quando chega o dia de Pentecostes, a festa que acontece 50 dias após a Páscoa, eles se reúnem no mesmo lugar. Não se sabe se eles estavam no templo ou numa casa perto do templo, mas eles estão reunidos. E ali, enquanto eles estavam orando, clamando a Deus, um vento muito forte toma aquele lugar. Línguas como fogo estão sobre eles. E eles começam a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E aqui, para nós terminarmos, eu quero frisar. A palavra de Deus usa várias vezes o exemplo do Espírito Santo como vento. Uma delas está lá em Ezequiel, capítulo 37. Uma coisa que eu tomo de lição em relação a esse vento impetuoso é que o vento a gente não pode controlar. O vento sopra onde ele quer, na direção que ele quer, com a intensidade que ele quer, como ele quer. Busque o Espírito Santo, irmão e irmã, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas o Espírito Santo, ao mesmo tempo em que nós nos fortalecemos quando estamos unidos, assim como esses irmãos estavam unânimes na oração, é uma responsabilidade individual, cada um de nós buscarmos o Espírito Santo. Porque as línguas pousaram sobre cada um deles. Há uma responsabilidade individual de cada um de nós em buscar o Espírito Santo. E por último, queridos, o Espírito Santo é como fogo. O fogo, ele aquece. O fogo, ele ilumina. O fogo purifica. Nós somos aquecidos aqui na comunhão, por meio da ação do Espírito Santo, um na vida dos outros. Nós iluminamos esse mundo que jaz em trevas, por meio da luz e da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos purifica como o fogo purifica o ouro, ou seja, ele nos santifica, ele nos mantém longe do pecado, longe dos nossos próprios desejos. E o Espírito Santo também nos aviva. Querido, ser cheio do Espírito Santo não é você sair rodopiando por aí. Hã? Você sabe do que eu estou falando? Não é você sair caindo aqui no chão, voando, falando um monte de coisas que ninguém consegue entender. O Espírito Santo é obedecer a Deus. O Espírito Santo é crer em Jesus. O Espírito Santo é viver em igreja, unânime em oração. O Espírito Santo é buscá-lo no seu relacionamento individual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, faça essas coisas, querido. Não precisa buscar nada fora daquilo que a palavra nos ensina. Amém? Queria que você ficasse em pé. E nós vamos cantar, e a música que nós vamos cantar, ela declara esse nosso desejo pelo Espírito Santo. Queria convidar o grupo de louvor, que você possa cantar como uma oração, querido. Eu também não estou dizendo que ser usado e cheio do Espírito Santo é você viver rindo à toa por aí. Não é isso, queridos. É você estar disposto a morrer por Cristo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ô, minha gente, espera aí. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Eu quero. Eu quero. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Enche-me, enche-me. É Espírito, enche minha vida. Não. Espírito, enche-me. Enche-me. 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 Espírito, enche-me. Enche
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai, elimina toda e qualquer dúvida, Deus. Todo e qualquer pecado, se há algum pecado que nos impeça, Deus, de buscar o Teu Santo Espírito, que o Teu próprio Espírito, Pai, gere em nós arrependimento, desejo de mudança, de transformação, Pai. Queremos participar da Tua obra, queremos, Pai, sermos usados na Tua obra, mas o critério pelo qual o Senhor estabeleceu é que sejamos cheios do Espírito Santo, Pai. Que haja aqui irmãos e irmãs que tenham o desejo, Pai, de buscar o Espírito Santo, de buscar a Tua presença, de desejar servi-lo, Pai, por meio desse poder que nos reveste, que nos habilita, que nos capacita a servir a Tua obra. Encha-nos, Deus, com Teu Santo Espírito, para a glória de Deus. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo, um bom almoço.